dia, turminha da 155. Como eu falei para vocês, eu ia retornar com um vídeo explicando para vocês sobre hipertiroidismo e sobre hipotiroidismo, ok? Para a gente poder já tá fechando aí clínica médica, e também vou falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, tá ok? Bom, mas vamos por etapas. Vamos começar com o vídeo de hipertiroidismo e hipotiroidismo. Bom, ainda fazendo parte do sistema endócrino, e nós vimos lá no sistema endócrino diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, quais os cuidados de enfermagem para diabetes tipo 1 e tipo 2, as causas e os tratamentos. Nós vamos ver agora hipotiroidismo. O que é hipotiroidismo? Síndrome resultante da deficiência do hormônio tiroidiano, devido à insuficiência do iodo na alimentação, tiroidectomias, tiroidetes, tumores da tireoide ou tumores na hipófise, ou insuficiência hipofisária, ocasionando a desaceleração do metabolismo. Então, quem produz o hormônio da tireoide é a própria tireoide, né? Então, a tireoide ela vai produzir lá esse hormônio que ele é iodo, tá? Um iodo, ele também é produto de cálcio, também a tireoide produz, tá? Então, uma alteração na tireoide pode causar o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo. Como nós estamos falando de hipotiroidismo, pode ser uma síndrome na deficiência deste hormônio da tireoide, tá? Então, significa que a tireoide, o hipotiroidismo significa que a tireoide começa a diminuir, ela começa a produzir menos hormônio da tireoide. E essa produção pode ser pela deficiência que a pessoa tem de se alimentar e ela absorver iodo nessa alimentação. Pode ser por um tumor na tireoide ou pode ser por um tumor na hipófise, que é no cérebro. Lá no cérebro, quem fez a parte de sistema endócrino, lembra que a hipófise, ela também tem uma importante produção de hormônio. Ela produz hormônio, controla hormônio também. Controla também, seria a tireoide, seria na parte do organismo que é responsável pela tireoide, a hipófise ela controla. Então, o que acontece? Nesse caso da hipotiroidismo, pode ter uma falha ou na própria tireoide, que ela passa a produzir menos, ou pode ser um tumor que pode provocar essa produção menor, ou pode ser também um problema na hipófise, que pode ser ou uma falha na hipófise, ou um tumor na hipófise. Isso tudo pode fazer o paciente ter um hipotiroidismo, tá? Hipotiroidismo, gente, é super sério. O paciente ele vai ter alguns sintomas bem autênticos, alguns sintomas que prejudicam bastante o sistema fisiológico do paciente, tá? Então, quais são os sintomas? Aumento de peso, pele seca, que seria, né, pela diminuição da glândula da tireoide, que a tireoide, ela também produz as glândulas sebáceas e sudoríparas, tá? Pele fria e pálida, cabelos finos e alopécia, sonolência e apatia, bradicardia, bradipixismo. Professor, o que seria bradipixismo? Vamos ver aí, vamos pesquisar, porque eu também não sei. Depois eu venho falando para vocês, tá? A pessoa fica com letargia, memória letárgica, ela fica com raciocínio lento, ok? Ela tem fadiga, ela pode ter constipação intestinal, pressão sanguínea baixa, dor ou fraqueza muscular e depressão. Vamos ler de novo o sintoma do hipotiroidismo? Veja bem, nós estamos no sistema endócrino, né?
e nós estamos falando aqui de hipotiroidismo, ok? Então, o que é o hipotiroidismo? A deficiência da tireoide de produzir esse hormônio. Ela vai produzir menos esse hormônio. O que pode causar? Pode ser o aumento dessa tireoide, pode ser a insuficiência de você adquirir iodo nas alimentações, pode ser um tumor na tireoide, ok? Isso tudo pode provocar o hipotiroidismo. Quais são os sintomas? Vamos nos principais sintomas, o que são mais fáceis da gente decorar e entender. Aumento de peso. Quando o paciente tem hipotiroidismo, ele aumenta o peso. Quando ele tem hipertiroidismo, ele abaixa o peso. A gente vai ver quando chegar lá. Tá? Então, hipo é o contrário. Hipo, ele aumenta o peso. Ele pode ter pele seca e áspera pela diminuição da secreção das glândulas sebáceas e sudoríparas, tá? Então, isso daí vai diminuir a produção dessas glândulas e ele vai ter uma pele seca. Ele pode ter palidez, ele fica com uma palidez, tá? Ele pode ter pele fria ou pálida, seria uma vasoconstrição periférica e anemia, pode até desenvolver anemia. Cabelos finos e alopecia é queda de cabelo, sonolência e apatia, bradicardia, psiquismo, né? Que é o que a gente vai pesquisar para poder falar para vocês. Ele pode ter fadiga, ele pode ter pressão sanguínea baixa, dor e fraqueza muscular e depressão, tá? Então, isso tudo são sinais de hipotiroidismo. Então, se o paciente fica muito deprimido, muito desanimado, é algo que tem que investigar para ver se o paciente não está com essa doença, tá? Bom, quais são os diagnósticos? Primeiro do diagnóstico, o médico vai pedir avaliação sérica, que é a produção do exame, que é a produção do hormônio, que seria T3 e T4, a avaliação dos níveis séricos, T3 e T4. A avaliação dos níveis aumentados do hormônio da TSH é o hormônio da tireoide, eletrocardiograma, história clínica e exames, ultrassom da tireoide, ele faz um ultrassom na tireoide, ok? Então, esses são os diagnósticos que o médico vai dar. Qual que é o tratamento e assistência de enfermagem? Administrar a medicação que o paciente vai começar a tomar Puran T4 e outras medicações associadas ao Puran de outra farmácia, com outro nome, mas todas seriam Puran T4. Estimular a aceitação da dieta laxativa, hiperidratação, o paciente tem que se hidratar bem. Estimular cuidados com a pele, que é uma hidratação na pele. Verificar sinais de hipotermia, aquecer o paciente pode ter hipotermia. Por quê? Porque ele vai perder aí um pouco da proteção da pele, que é o regulador da nossa temperatura, né? Realizar controle hídrico, observar sinais de depressão e confusão mental, oferecer apoio psicológico ao paciente, ok? O enfrentamento da patologia, estimular a respiração profunda para melhorar as condições respiratórias, atentar para a hidratação adequada e a dificuldade em eliminar os líquidos. Tem que ver se esse paciente também não retém esse líquido, ok? Então, aí a gente já finaliza aqui hipotiroidismo. Agora nós vamos para o hipertiroidismo. O que é o hipertiroidismo? Caracteriza-se pela elevação da atividade da glândula da tireoide, com o aumento de secreção dos hormônios tiroidianos. A principal causa do hipertiroidismo é as doenças graves, mas pode ser decorrente também de algum nódulo da tireoide, báceo ou tireoidite, tá? Que seria uma inflamação na tireoide. A incidência é 5 vezes maior nas mulheres, sendo bastante comum sua ocorrência durante o período do climatério, ok? Então, o período do climatério é o período antes da menopausa, é o período de climatério, ok? Então, aí nós já vimos o hipotiroidismo, que é o quê? A diminuição, a deficiência da tireoide de produzir o hormônio. E aí nós vamos ver o hipertiroidismo, que é ao contrário. É o quê? A produção, caracteriza-se pela atividade
em processar mais hormônio da tireoide, tá? Então, ela vai processar mais hormônio na tireoide. E também as causas podem ser tumor na tireoide, pode ser uma doença também que a pessoa tenha que associe e faça com que essa tireoide produza mais hormônio, tá ok? E a incidência é em mulheres de climatério, significa que a mulher antes do período de menopausa, que ela está no período de climatério, ela pode ter o hipertireoidismo, que é o aumento da produção desse hormônio pela tireoide, ok? Bom, beleza. Então, quais que são os sintomas? Os sintomas nós vamos ver aí, ó. Pele quente é o contrário do hipo. Pele quente, corada, eritema palmar, que fica com aquela... O que é eritema palmar? Fica bem rosa as mãos, bem vermelha as mãos, tá? Hipersensibilidade ao calor, emagrecimento com palefagia, então a mulher ela começa a emagrecer ao contrário do hipotireoidismo, ou mulher ou homem. Vasodilatação periférica, pulso rápido, tremor, nervosismo e ansiedade. Então vocês podem observar que no hipotireoidismo a pessoa fica letárgica, fica lenta, fica devagar, fica com a pele fria. No hiper ela já fica ao contrário, ela já fica ansiosa, agitada. Nervosismo, ansiedade, fadiga muscular e fraqueza, amenorreia, que é ausência da menstruação, tá? Olhos protusos, a pessoa fica com olho, irritabilidade, aumento do tamanho da tireoide, palpitação, pele fina e úmida e aumento do número de evacuações, ok? Então, esse aqui são os sintomas do hipertireoidismo. Qual que é o diagnóstico? Histórico clínico, exame físico. Então, o médico vai fazer um histórico clínico. Quantos anos você tem? Tá no climatério? O que aconteceu? Vai associar com todos esses sintomas aqui para poder dar um diagnóstico, tá? O aumento do resultado do T3 e T4, que é o hormônio da tireoide, e a redução do TSH, que aí no caso vai haver o inverso, vai reduzir o TSH. Qual que é o tratamento da assistência de enfermagem? Administrar medicamento, que vai ter que tomar o medicamento para controle, orientar quanto ao repouso físico e mental e os cuidados com a pele, evitar alimentos condimentados, manter a atitude tranquila, né? Ter um ambiente tranquilo, saudável, na realidade, a pessoa fazer realizar exercícios físicos diariamente é bem importante também. Encaminhar para a cirurgia quando for indicado, oferecer a dieta fracionada, hipercalórica e hiperproteica, controle de sinais vitais e temperatura, realizar controle de peso, realizar controle de eliminações e estimular a ingesta hídrica, ok? Bom, doenças de... Aí agora a gente termina aqui, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, ok? Nós vamos dar uma passadinha agora que nós temos algumas doenças do sistema imune, certo? Essas doenças do sistema imune eu vou estar pulando, eu não vou estar passando para vocês. Vou estar abordando algumas lá no técnico de enfermagem. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Aí agora nós vamos ver aí as doenças cardiovasculares, que são doenças que a gente está vendo desde lá de anatomia. A gente vem vendo sobre as doenças cardiovasculares. E uma dessas doenças que são importantíssimas é a hipertensão arterial. Não preciso passar e falar com vocês sobre a fisiologia da doença cardiovascular, que seria a anatomia do coração, que é a entrada e saída do sangue do coração, que nós já vimos e revimos, né? A grande e pequena circulação, ok? Já falamos sobre os atos, já falamos sobre as válvulas. Então, vocês estão sabendo bastante aí sobre a anatomia do coração. Então, as principais manifestações das doenças cardíacas. Nós temos aqui o IAM, que eu vou ver com vocês no técnico de enfermagem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistêmica, ok? Então, eu vou ler para vocês, sendo que também eu já dei essa aula sobre hipertensão arterial isquêmica para vocês em sala, ok? A hipertensão arterial sistêmica
HAS é uma condição clínica caracterizada por valores da PA superior a 135 e persistente, ok? Então, nós temos a PA máxima sistólica e a superior, que seria ou superiores a 85. Então, nós temos aqui, ó, pressão superior, 135. Pressão inferior, que seria a pressão PA mínima, que seria diastólica, que é 85, ok? Esses valores podem ser diferentes de acordo com a idade, condições clínicas do paciente. A PA ideal para um adulto não hipertenso seria de 120 por 80. Porém, há vários fatores que podem ocasionar as alterações nesse dado. Cada situação é avaliada individualmente. Lembra aquela aulinha que eu dei para vocês? Que a pressão arterial a gente avalia de acordo com a fisiologia do paciente, de acordo com a massa corpórea desse paciente e de acordo com o hábito de vida desse paciente. Então, hoje em dia, não tem uma pressão específica, tá? A gente tem uma base, que foi o que eu expliquei para vocês em sala de aula. Quando a gente considera hipertensão ou hipotensão, que foi aqueles valores referenciais que eu dei para vocês em sala de aula. Eu não vou repetir porque vocês têm no caderninho de vocês, tá bom? Bom, aí aqui continuando, nós temos quais são os sintomas da pressão arterial: cefaleia, dificuldade de concentração, sudorese, ansiedade, irritabilidade, edema, fadiga, palpitação no pulso periférico, ok? Lembrando que a hipertensão arterial, que fala pra gente aqui na teoria, que ela tem 35% de causas de cardiopatia e 25% dela causa o acidente vascular isquêmico ou acidente vascular hemorrágico. Bom, vamos para o diagnóstico. Então, o médico ele vai fazer uma anamnese desse paciente, que é o exame físico, ele vai fazer um ECG, ele vai fazer uma dosagem de ureia e creatinina, colesterol e vai monitorar a pressão arterial desse paciente e vai associar alguns outros exames se ele achar específico. Qual que é o tratamento da assistência de enfermagem? Administrar dieta hipossódica, manter ou reduzir o peso do paciente, evitar estimulantes como fumo e álcool, estimular vida tranquila, calma, repouso frequente, mudanças de hábitos alimentares, administrar os medicamentos conforme prescrição médica, aferir a pressão do paciente conforme prescrição de enfermagem, conforme necessidade. Se o paciente está muito hipertenso, você tem que aferir de 1 em 1 hora, depois você passa a aferir de 2 em 2 horas, aí controlou essa pressão, você afere de 4 em 4 horas, às vezes até 2 vezes por dia, ok? Paciente internado. Então, tem que ver conforme a necessidade e conforme a resposta clínica desse paciente, ok? Então, esses são os cuidados de enfermagem para paciente hipertenso. Nós já discutimos bastante sobre hipertensão em sala de aula. A professora já explicou para vocês lá em anatomia, quando vocês começaram a aprender a verificar a pressão, eu já expliquei o que é a pressão arterial, como que é a saída desse sangue do coração, o que causa essa pressão. Então, é algo que está bem discutido, por isso que vai ser bem superficial aqui no vídeo, mas vocês sabem o que é a pressão arterial, já foi bem explicado no decorrer de todos esse tempo do curso. Bom, aí eu vou parar aqui com pressão arterial, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Vou falar só um pouquinho com vocês do sistema gastrointestinal que eu tinha que ter falado e não falei. Eu falei que a gente ia parar, né? Mas aí eu vou ter que falar um pouquinho do sistema gastrointestinal. O que seria o sistema gastrointestinal? Também é algo que eu venho discutindo bastante com vocês, ok? Que são as manifestações mais comuns do sistema gastrointestinal. Já falei com vocês sobre gastrite, lembra? O que é gastrite? O que provoca gastrite, né? Então, nós temos lá as pepsinas, que são o aumento do suco gástrico no organismo, né? Quando a gente tem um metabolismo aumentado lá no estômago, podendo provocar a gastrite. Quais são as manifestações clínicas da gastrite? Quais são as causas, né? Imprudência dietética, que nós já conversamos bastante sobre isso.
muitas alimentações carregadas, com óleo, muita fritura, ingestões de bebida alcoólica, medicações excessivas, pessoas que tomam muitas medicações, né? Pessoas que têm história de úlceras benignas ou malignas no estômago e jejum prolongado. Isso tudo pode provocar gastrite, né? Os sintomas é desconforto abdominal, náuseas, vômitos, né? O paciente emagrece, pirrose, que é aquela sensação de alimento que fica voltando quando você arrota. Pirrose é arroto, tá? Eructação, gastralgia, que é a dor no estômago. As complicações da gastrite seria hemorragia, diarreia, obstrução pilórica, que seria uma obstrução no piloro, né? Quais são os diagnósticos? Radiografia constatada, endoscopia digestiva alta, então tem que fazer endoscopia digestiva. O tratamento, alimentação fracionada, o paciente vai ter que tomar, vai ter que se alimentar fracionadamente, que é no horário, tirar todo tipo de condimento da alimentação, tem que ter uma alimentação branda, sem resíduos, evitar fritura. Isso tudo vai ser monitorado pela nutricionista. Assistência de enfermagem para gastrite, proporcionar um ambiente tranquilo. Situação de estresse também provoca gastrite, que isso também pode provocar. Orientar o paciente quanto à mudança de hábitos alimentares, orientar a preparar o paciente para procedimentos de diagnóstico, orientar a administração de medicação correta, ok? Isso é extremamente importante. Então, dentro dessa parte de sistema digestório, a gente vai falar sobre isso. Lembre-se também da constipação, que o paciente lá no intestino, o paciente ele pode ter constipação. O que é constipação? É o paciente com dificuldade para evacuação. Nesse caso, o paciente vai tomar laxante, né, conforme prescrição médica, vai mudar os hábitos alimentares dele, que tem que ser uma alimentação mais rica em fibra, que onde encontra fibra, legumes, né? E o resto vai ser feito conforme conduta médica, pode ser feita até uma lavagem, se o paciente estiver com uma constipação muito severa, um fecaloma, que eu já discuti com vocês lá em técnicas básicas, ok? Falei um pouquinho com vocês também sobre úlcera. Lembra que a gente falou sobre úlcera, que a úlcera ela pode ser uma úlcera digestiva na parte superior do estômago, na parte inferior. Na parte superior a gente fala de continuando, turminha, pessoal da 155, como eu estava falando para vocês sobre úlcera péptica, tá? Então eu mandei o conteúdo para vocês vão acessar o conteúdo lá no e-mail, através do código, vocês vão acessar na plataforma agora, ok? Tá? Então, o código que a escola deu para vocês vão acessar. Bom, e aí eu tava falando para vocês da úlcera péptica, ok? Então, o que seria a úlcera péptica? A escavação formada na parede da mucosa do estômago, do piloro, do duodeno ou do estômago, causada pela erosão de uma zona circunscrita da membrana da mucosa. Então, a úlcera, ela vem por quê? Por uma lesão que vem ali na parede do estômago. Pode ser superior ou inferior, que nem eu já tinha falado para vocês. Quais são os sintomas da úlcera? Dor, sensação de queimação no estômago, pirose, vômito, anorexia, que seria emagrecimento, constipação. Quais são as complicações? Hemorragia, perfusão gástrica, obstrução do piloro, irritabilidade, né? O diagnóstico que a gente tinha conversado seria hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, tem que fazer uma biópsia e lá na própria endoscopia, se for possível, o médico já faz a cauterização da úlcera ou ele manda para a cirurgia, se não tiver jeito, tá? Mas geralmente eles já fazem a cauterização da úlcera. Eu vou ler para vocês a assistência de enfermagem. O que seria assistência de enfermagem? Orientar o paciente quanto à importância do tratamento medicamentoso e a dieta adequada. A dieta é extremamente importante. Introduzir o paciente à obtenção do fumo, tá? Falar para ele para abstenção, né? Não, né, fazer uma abstenção do fumo, do álcool, porque isso daí também é um grande fator para provocar úlcera. Preparar e orientar o paciente quanto aos procedimentos de diagnóstico,
Observar as eliminações, que seria constipação, seria melena, seria enterorragia, que eu já expliquei para vocês no técnico, e afastar as situações de estresse, proporcionar um ambiente tranquilo. Lembrando que o estresse também pode provocar a úlcera. E para finalizar, a gente vai falar aí um pouquinho do sistema urinário. No sistema urinário, a gente vai ficar aí somente com a infecção urinária. Lógico que tem outras doenças associadas, que vocês vão poder estar estudando também, que eu vou colocar para vocês, tá? Mas as infecções do trato urinário, que é extremamente importante aí para a gente saber. A infecção do trato urinário está na página 93, eu vou colocar para vocês. A infecção do trato urinário é causada pela presença de micro-organismos patogênicos ou sem sinais, com sinais ou sem sinais, tá? Seria fungos, bactérias, essa presença é no trato urinário ou na bexiga. A maior das infecções ocorre por via ascendente, raramente por via de mão, quando a pessoa vai enxugar ou limpar ou coloca a mão. Por isso que um dos cuidados que eu sempre falo para vocês é lavar as mãos antes de urinar e depois de urinar, tá certo? Pode ser algum outro fator também, sentar na bacia, o papel, alguma coisa assim que leve até a baixa imunidade também pode estar provocando mais fácil esse paciente estar pegando uma infecção urinária. Quais são os sintomas? Disúria, hematúria, que seria sangue na urina, lombalgia, que seria dor nas costas, dor para urinar, tá? Que seria no caso da disúria, febre e calafrios. O tratamento da enfermagem, manter o tratamento medicamentoso, que seria os antibióticos, orientar o paciente a hidratação, que ele tem que tomar bastante água, e o controle de hipertemia, que seria o controle de febre, ok?